Você é grato por este lugar? 85 anos. O Senhor levantou pessoas para que pudesse edificar a igreja. Os templos mudaram. Foram mudados de um lugar para o outro, instalados aqui. E o Senhor tem sustentado essa igreja. E louvamos a Ele por isso. Nesse momento de contrição, peço que os irmãos abram sua Bíblia no Salmo 130, assim como lemos pela manhã. Das profundezas clamo a Ti. Vamos lá. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Presbítero, pode ir. Querido Senhor, o Teu salmo ele toca no nosso coração profundamente, ó Deus, porque não há onde escapar, ó Deus, dos Teus olhares. Por isso, nesse exato momento, Senhor, queremos Te pedir perdão, ó Deus, do que fica em oculto, ó Deus, das nossas inclinações, daquilo que o Senhor já revelou para nós, ó Deus, daquilo que já conhecemos, Senhor, e daquilo que tentamos fugir, ó Deus, daquilo que tentamos negar, Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Queremos pedir o Teu perdão, porque o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor também se compadece, o Senhor perdoa, como está escrito, em Ti está o perdão, Senhor. Muito obrigado por isso, ó Deus, que tenhamos a certeza de estarmos perdoados e que o Senhor também nos ajude, Deus, a não ficar caindo diversas vezes no mesmo erro, no mesmo pecado, Senhor. Conforme o Senhor já disse hoje para nós, ó Deus, que o Senhor também possa tratar, curar essas feridas, essas inclinações e nos transformar, Senhor. Por isso que nos achegamos diante de Ti, com essa confiança, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, pastor. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, ó Pai. A Tua palavra será pregada aqui. Senhor, encontre em nós um solo fértil para a Tua boa semente, ó Deus. Que o Teu Espírito, ó Pai, transforme, mude, convença a nós todos, ó Deus, a partir da Tua palavra. E em Cristo Jesus eu te peço, pela vida do pastor Norival, sua esposa, seu ministério, louvamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem provido na vida deles. Em Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém, Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que bom revê-los. Creio que boa parte já estiveram pela manhã, onde nós tivemos também um culto a Deus, um tempo agradável, maravilhoso. Deus falou ao nosso coração, tivemos comunhão. Culto, né, ele opera em torno da comunhão mesmo, ele promove a comunhão em si. Depois nós nos encontramos para comer juntos. E depois demoramos, ficamos bastante tempo, graças a Deus, foi muito bom. O dia fica um pouquinho mais curto, né? Mas dá para descansar bem. Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 5, é que nós queremos, né, nos deter um pouco mais nessa noite. E desejamos que Deus trabalhe bastante no nosso coração. É um assunto assim que persegue a igreja e muitas vezes a gente vai, né? A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com aquilo que se fala do brasileiro, né? Porque o brasileiro, assim, enquanto ele não vê fogo,
né? Ele não acredita que tem fogo. Ele pode ver fumaça, mas o ditado diz que onde há fumaça, há fogo. Mas enquanto ele não vê o fogo, enquanto ele não queima, parece que ele não se importa, isso não é comigo. E o que Paulo está falando aqui é algo que tem a ver. O que Paulo fala é o que nós vamos perceber ao longo da igreja até a volta de Cristo. A intensidade disso, meus irmãos, aqui, a ideia que Paulo vai trazer é que tem uma porção de coisa que precisa ser trabalhado na igreja, mas agora acendeu o sinal vermelho, a campainha está tocando, está acendendo, fazendo barulho, e o negócio vai explodir. Talvez seja um bom caminho para a gente perceber o perigo que ronda, né, a igreja do Senhor. A ideia, meus irmãos, eu vou ler o texto já, no capítulo 4 aí, é justamente de que um falso ensino dentro da igreja, ela desestabiliza a igreja completamente. E a carta a Timóteo, ela nos chama a atenção para isso. Vocês vão perceber que nos nossos dias, hoje, migrações de igrejas para igrejas, mas não são mais aquelas migrações que as pessoas falam, nossa, lá tem uma animação, quero experimentar lá, porque a pessoa mesmo ainda não experimentou tudo de Deus. Enquanto ela não experimenta tudo de Deus, ela faz experimentos pequenos, vai tendo experiências, mas hoje está acontecendo algo diferente. Deus tem mexido no coração de muitas pessoas dentro de ditas igrejas evangélicas e tem movido pessoas. A gente não sabe se esse tempo de Deus está se abreviando tanto, que Deus está fazendo isso de uma forma muito visível para nós hoje, né, dos nossos dias, não vou falar século 21, dos nossos dias. A gente está percebendo as coisas que estão acontecendo, a rapidez. E uma das coisas, meus irmãos, é que o ensino falso, mentiroso, ele desestabiliza toda uma igreja. E normalmente se apresenta com extremos. Você pode dividir em muitas porções aqui de como que esses ensinos se apresentam, esse formato de igreja, de culto, eles se apresentam. Mas alguns são, dois pelo menos a gente pode colocar como extremos, que não atende às expectativas de Deus, obviamente, através das Escrituras Sagradas. Ora, você tem um liberalismo intenso. Né? Esse liberalismo busca um evangelho aberto, permissivo, que não te compromete com Deus. Que você não assume, mas você pertence a Deus, porque você está numa igreja, você louva, você adora, você vai, você vem, você vive. Mas esse tipo de liberalismo aberto, ela não se encaixa, ela não afirma as verdades do Evangelho com clareza. Na verdade, vai abrindo muitas concessões que você não encontra no Evangelho. Mas para que a igreja, para que o processo, para que o culto, enfim, tudo possa ser bem mais acessível. É um processo que parece bom, inclusivo, que ama a todos, mas não há necessidade extrema e nenhuma, praticamente, de mudança a partir do coração. Então, o liberalismo ele vai abrir esse formato de adoração a Deus que quase que tudo pode, mas eu carrego uma placa e um crachá, quem sabe, que me identifica como cristão. O outro extremo, a gente pode pensar na fé rigorosa, onde a igreja e os ensinos impõem práticas severas, tem aparência de piedade, tem alto grau de pureza espiritual, práticas restritivas na vida dos seus membros, mas não atende também às expectativas do Evangelho. Então, são coisas bem extremadas, né, uma da outra. Se você pensar bem e estudar um pouco sobre isso, você vai perceber que ambas, elas
duas, só essas duas, né? Elas dão uma ênfase muito grande sempre nos méritos pessoais. E sabe por quê? Porque quando você não olha para o Evangelho, onde a centralidade é Cristo, não tem jeito, não tem extremo que resolva. Vai sempre entrar o mérito pessoal, seja num liberalismo intenso, absoluto, seja num rigor, né, num severo formato de culto. Volta-se para você, você passa a ser o centro da sua salvação. Ouvimos hoje pela manhã que não tem condições, é só Cristo, né? Parece que Paulo está enxergando, então, essa segunda condição aqui, nesse caso, a ideia da severidade no trato relacionado à doutrina dentro da igreja de Éfeso, nessa carta, nesse texto aí. Esse arrendamento é no meio deles, um ensino que aparenta rigor religioso, mas distorce essas verdades que deveriam ser verdades bíblicas. Eles proíbem o que não pode proibir, liberam o que não pode liberar, mas faz isso com bastante rigor em nome, né, de uma religiosidade que as pessoas gostam. O brasileiro gosta de fazer coisas, né? Ele gosta de falar assim, olha, a sua fé vai melhorar muito se você pegar uma cruz, separa um mês das suas férias, dos seus 30 dias, separa 15 e pega uma cruz e vai caminhando na Dutra e na Dom Pedro e chega, você vai ver como isso vai te fazer bem. Isso o brasileiro gosta dessas coisas. Eu estou falando brasileiro, meus irmãos, porque eu conheço, eu sou brasileiro. Talvez não seja só o brasileiro, né? Mas estou falando como que nós somos vulneráveis quando nós falamos de fé e de religião. O fato é que Paulo está instruindo Timóteo na igreja de Éfeso e havia um problema sério ali de uma doutrina que não era sã. Esse é o problema central. E lembra que eu comecei falando sobre isso. Quando não há uma sã doutrina, há uma instabilidade muito forte na igreja e ela vai se distanciar do evangelho cada vez mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai botar muita coisa nessa conta. Ele então já vinha advertindo a igreja sobre o problema dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e agora, meus irmãos, ele entrou depois, né, disso no próprio culto. Vocês percebem que uma coisa ela não está sozinha. Se erra na essência, vai errando no restante. E aí, ele vai começar a falar sobre o culto. O culto estava com bastante problema, que precisava ser corrigido. Já passamos por isso. Desde o capítulo 2 até o final do capítulo 3, ele vai tratar disso. O culto público estava com problema. É óbvio. Por quê? Porque a doutrina estava pervertida, estava sendo alterada, ensinada de maneira errada dentro da igreja. Mas aqui continua. Paulo muda então do culto público, mas ele vai falar para Timóteo continuar ordenando e organizando a casa de Deus. Para que Timóteo não tirasse a sua atenção disso, porque as coisas estavam com uma tendência forte de desorganização. É aí sim o texto. Estou lendo na NA, talvez seja o mesmo que está aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E aqui, meus irmãos, Paulo fala, começa seu início aí, principalmente os versos 1 e 2, sobre a presença do espírito demoníaco dentro da igreja. Ele pode falar assim, mas não está o Espírito Santo sim? E, aliás, ele vai usar o Espírito Santo aqui como o revelador disso tudo. Mas há o espírito demoníaco dentro da igreja. Paulo está falando claramente isso para esses irmãos. Ele começa falando, então, de apostasia.
E elas são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. As ações dos espíritos demoníacos estão sendo reveladas, e Paulo está falando isso à igreja, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está mostrando para a igreja que há operações demoníacas no seio da igreja. E isso é perigoso. Com isso, então, ele está invocando, quando ele fala do Espírito Santo, bem no começo aí, essa ação profética do Espírito Santo no meio da igreja. Sim, o Espírito Santo é que nos alimenta e nos sustenta na igreja. Nós ouvimos de manhã também. Ele foi necessário. Jesus falou isso, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo permaneça com vocês no meio de vós. Nós precisamos do Espírito Santo. E ele é ativo na igreja. Não pense que nós conseguimos as revelações por nós mesmos. E aí a maravilha do Espírito Santo. A gente ouve muitas pessoas dizerem a dificuldade que tem de ler a Bíblia. Ora, leia a Bíblia. Porque essa ação de revelar e de ensinar é de Deus por meio do Espírito Santo. E aí você vai perceber pessoas, na sua maior simplicidade, em seus conhecimentos, as suas leituras, elas conseguem compreender aquilo que Deus deseja que ela compreenda. Para que ela seja bem-aventurada, ela seja abençoada. Então, a ação desse Espírito Santo traz também a ideia da autoridade divina, nisso que Paulo está falando e nisso que está acontecendo lá na igreja. No Antigo Testamento a gente já viu muitas vezes, assim diz o Senhor. Deus está falando e ele vai falar àquelas pessoas pelo poder do Espírito Santo. O Antigo Testamento está cheio dessas mensagens, e se você ver também o Novo Testamento, ali em Apocalipse 2,7, a gente lê assim, a seguinte mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está falando à igreja, o Espírito Santo está revelando, e aí, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela é lida, o Espírito Santo de Deus está agindo e mostrando. Por isso que essa mensagem de Paulo é para aqueles dias, e é para os nossos dias também. Então, não se trata apenas de uma dedução de Paulo, mas o Espírito Santo o revelou, ou pode ter revelado a Paulo, por exemplo, como algumas vezes ele impediu Paulo de ir para alguns lugares. E Paulo fala claramente, o Espírito Santo de Deus nos impediu de ir para a Ásia, por exemplo. Esse Espírito Santo, ele é o agente de Deus no meio de nós. Ele nos revela pela própria palavra de Deus. E é o Espírito Santo que está alertando a igreja sobre esses acontecimentos dos últimos tempos. Os últimos tempos não está propriamente, então, ligado aos últimos dias, né? A escatologia, aquele tempo final em que as coisas vão se findar aqui na terra, não é disso que ele está falando. Na visão de Paulo, e no Novo Testamento a gente vai ver muito isso, os últimos tempos tem a ver com qualquer tempo inaugurado entre o primeiro advento de Cristo, quando ele veio aqui na terra, e também o seu segundo advento, quando ele virá. Esses são os últimos tempos. Então, nos dias de Paulo, Paulo já está falando dos últimos tempos, como ele já foi inaugurado. Ele já começou. Nós não sabemos, de fato, que dia que as coisas vão acontecer. Não nos é revelado isso. Mas Paulo está falando, olha, coisas já estão acontecendo. Então, nesses dias. Assim, Paulo está falando também do seu tempo numa aplicação para todas as eras do cristianismo e da igreja. Até, de fato, a segunda vinda de Cristo. Essas coisas vão estar, de alguma forma, se mostrando e nós precisamos estar alertas como filhos de Deus. Paulo deixa claro que nessa caminhada da fé cristã, alguns vão apostatar da fé cristã. E apostatar tem a ver com negar o que é verdadeiro. Mas é interessante, meus irmãos, que muitos entendem que não é só negar, apostatar, apostasia. Negar o que é verdadeiro, no caso aqui, negar a fé verdadeira. Não é só isso.
mas normalmente acrescentar algo que é falso. A apostasia, ela não está ligada só no negar, mas o negar traz junto com ele um acréscimo de algo, um substituto para o que se nega como que é verdadeiro e que é negado. Então entra algo no lugar. Então ele não apenas abandona, mas desenvolve uma atitude contrária à fé verdadeira, o apóstata. Nesse contexto, então, de Éfeso, trata-se de uma referência direta àqueles falsos mestres e àqueles que aceitam também as suas doutrinas. Olha aqui, não são só eles, não. Os falsos mestres e aqueles que batem palma para a sua falsa doutrina. A causa, ela vem a seguir: obedecer os espíritos enganadores e ensinos de demônios. O diabo não está preocupado em ensinar as suas regras e os seus ensinos. Na verdade, distorcer a verdade fora do contexto da igreja. Isso tem uma coisa, meus irmãos, que ele não pode fazer, é prescrutar o seu coração, como Davi diz que Deus pode fazer ali no Salmo 139. Mas ele é um excelente observador, e isso a gente percebe na palavra de Deus. Ele é um observador por excelência. Ele sabe quais as suas tendências e possibilidades. Ele está te olhando com binóculo, com lente boa. Ele olha os seus passos. Ele não consegue ler a sua mente, mas ele vê as suas possibilidades. Você nunca viu isso? Você nunca percebeu alguém que você olha e fala, olha, meu Deus, está quase que nítido que essa pessoa está extremamente vulnerável. Ela está andando na beira do abismo. Eu preciso tomar cuidado. Pois é, o diabo, ele é excelente nessas observações. Teve uma vez, meus irmãos, bem no começo da minha fé cristã, que eu vi algumas pessoas que se levantaram no motim dentro de uma igreja. E elas declararam-se contrárias a algumas práticas que a igreja tinha, mas eram práticas bíblicas. Ali eles formalizaram várias afrontas dentro da igreja. Desde ter pastor, por exemplo, pastor é bíblico, né? Presbítero é bíblico, ordenação de pastores, prática de dízimos e ofertas, o próprio nome da igreja, eles não concordavam com isso, se levantaram e trouxeram um trabalho enorme dentro da igreja. Começaram a ensinar isso e dizer que essas coisas que estão sendo feitas, vocês têm pastores errados, vocês dão ofertas na igreja, o dízimo, né? Mas era o dízimo, o problema central era o dízimo, isso está errado, e assim foi se levantando uma porção de coisa que era prática comum da igreja, formato de ceia, e assim vai por aí afora. Práticas comuns que eu digo, ordenadas, né, biblicamente. Então, muitas pessoas buscam firmar sua fé a partir desse tipo de coisas que entram e são falsas dentro da igreja, porque normalmente elas se apresentam sempre atrativas. Ela parece que traz uma liberdade e um sentimento de fé verdadeiro. Mas é isso que o diabo tenta fazer mesmo. Ele não vai querer que você tenha muitas dúvidas. Ele vai ser como aquele vendedor, desculpe aqui, tá, que eu não estou falando que o vendedor é diabólico, tá bom? Mas sabe aquele vendedor que quando ele te liga ou quando ele te oferece um negócio, ele fala para você, quando ele vê que está te perdendo, ele fala assim, olha, mas isso só vai até hoje, é só até meio-dia. Se você não comprar, você fica assim, né? Vida, quanto eu tenho mesmo? Quanto custa? Pode ser que seja verdade, né? Que vá até o meio-dia. Paulo está tratando de um conluio, ali uma ideia de aliança entre pessoas da comunidade, da igreja e seres espirituais do mal. Então está havendo aqui uma aliança, está havendo uma nova aliança, está se quebrando uma aliança verdadeira.
com o Deus que fez o céu e a terra, com Cristo que nos libertou do pecado. Então, Paulo está falando desse conluio dentro da igreja. São influências ou forças demoníacas que estão ativamente trabalhando na promoção de heresia dentro da igreja. Parecem coisas simples. No caso que eu citei, meus irmãos, agora há pouco, dessa igreja, onde eu fiz parte dela, já não estava mais naquela igreja, mas era bem no começo da minha fé. Claro que tal ação daqueles irmãos, eu diria que mais de 20, levou-os a serem disciplinados pela igreja. Aquela igreja foi firme o suficiente, bíblica o suficiente, forte, para, em nome de Deus, disciplinar esse pessoal e expulsar todo mundo da igreja. Não eram mais irmãos daqueles irmãos ali, porque foram desligados, não concordavam com as doutrinas bíblicas ensinadas, obviamente, por aquela igreja, né? Mas não é fácil. O ensino, a doutrina deles, nas palavras de Paulo, né? Ela cria um claro contraste intencional e tradicional à verdade da doutrina apostólica. Porque aquele que eles estavam ensinando como coisa mentirosa, falsos ensinos demoníacos, confrontava claramente o ensino apostólico e tradicional da igreja. Então, não eram pessoas confiáveis, porque eles não usavam as escrituras como deveriam ser usadas. Esses espíritos demoníacos trabalhavam na vida daqueles que desejavam dar-lhes alguma morada, alguma guarida. 1 João 4, 1 a 6, eu gostei muito desse texto, ele traz um esclarecimento sobre eles e uma advertência a que nós saibamos identificar esse tipo de pessoa e rejeitá-los no corpo. Lembra que nós ouvimos hoje, eu estou fazendo citação, a igreja é responsável, você é responsável por alguém que esteja dentro do corpo e não concorde com a doutrina das Escrituras. Por isso, meus irmãos, que temos que orar a Deus quando nós admitimos. 1 João, vamos ler esse texto, vale a pena a gente ler. 1 João 4. Eu estou abrindo bem rápido porque vou fazer uma leitura mais longa, né? 4, 1 a 6. Olha só, ouçam. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos e tal. Ele está falando dentro da igreja. É para a igreja. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aqueles que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouvem. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro ou o espírito do maligno. Sei que isso não era uma coisa nova. Se João escreve essa carta 30 anos depois, ele está falando coisas semelhantes que estavam acontecendo ali dentro da igreja. Uma passagem no Antigo Testamento que nos faz lembrar algo bem parecido com um falso ensino, uma falsa profecia. Foi quando o falso profeta Ananias, a gente pode encontrar isso num dos textos, é Jeremias 28, ele falou, Ananias, o falso profeta, ele falou contra aquilo que Deus já havia determinado para Israel. Ou seja, Deus já havia profetizado, por meio dos profetas, obviamente, um cativeiro de 70 anos ali na Babilônia. Ananias, o falso profeta, disse ter recebido nova mensagem do Senhor, ou seja, que houve uma redução para 2 anos apenas. Que simpático, né? Ele vai chamar a atenção de muita gente.
Porque ele pode botar lá que eu sou da igreja, que Deus me revelou que o cativeiro é de 2 anos, e vai lotar a igreja dele. Porque quem quer ir para um cativeiro de 70? 2 dá para aguentar. Né? Ele é profeta bem simpático mesmo. E aí, meus irmãos, Deus responde através de Jeremias, uma palavra, Deus fala ali, há muita palavra de Jeremias, aquele profeta, ao ponto de, inclusive, aquele profeta foi condenado por Deus à morte naquele ano, e ele morreu naquele ano, esse profeta Ananias. Mas Deus disse através de Jeremias o seguinte, e disse o profeta Jeremias ao profeta falso, que não está falso não, mas o profeta falso, Ananias. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Então, olha que coisa interessante. Jeremias revelou na cara dele, ele sabia disso. Você não está falando da parte de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que ter esse discernimento. Tome cuidado. Para podermos falar muitas vezes para nós mesmos, você não está falando da parte de Deus. Essa semana eu vi um pastor dizer o seguinte, que ele entrou numa igreja, ele não podia sair de dentro da igreja. Porque cercaram ele. Era um culto, e eu conheço essa igreja, pelo menos de nome, conheço o tamanho dela. E lá ele falou que não deu para ficar, porque estava difícil. Mas não podia sair, agora não pode sair. Mas eu não quero ficar, agora não pode sair. Mas eu quero sair, procura fulano de tal. Por fim, ele conseguiu falar com fulano de tal lá. Falou, saia por aquela porta ali, tal. É uma porta discreta. Que loucura, né? Mas o problema que o profeta fez com que o povo confiasse na mentira dele. Porque o Jeremias está falando isso aí. Então, o profeta fala e o povo ouve. O falso profeta fala e o povo ouve. O falso profeta. Pois bem, a luz vermelha que Paulo acendeu aqui na igreja de Éfeso é sobre isso mesmo. Paulo aponta logo a seguir o impostor, que são os demônios. Nós vimos aí espíritos malignos que se opõem a Deus. Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso sobre esses espíritos demoníacos na própria carta aos Efésios. Ele vai afirmar primeiramente que essa condição era presente na vida deles antes de se converterem. Tudo bem. Não é agradável, mas era antes de se converter. 1 e 2 de Efésios, e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Paulo reafirmou que esses poderes malignos, ousados, eles continuam ainda presentes, lutando com todas as suas forças contra a igreja, dentro da igreja, contra o povo de Deus. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma força maligna espiritual operando no mundo, mas também eles entram dentro das igrejas. Paulo, então, ele continua falando que a questão que nós podemos, como a gente pode perceber, é que esse movimento ele se manifesta dentro da igreja, e Paulo quer alertar Timóteo para isso. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que Timóteo estava com muitos temores. A gente percebe na segunda carta, principalmente. E aqui ele está claramente na pessoa dos falsos mestres, que é mostrado nos primeiros versos da carta. Eles estão andando dentro da igreja, ensinando, visitando, entrando nas casas, visitando senhoras, coisa que a gente toma cuidado como pastor, de receber, de visitar. Eles entravam nas casas das mulheres, enfim. Esses homens maus, eles são perversos. Eles iam cativando corações duvidosos e vulneráveis.
Paulo define os que assim agem falsamente, os falsos mestres, como hipócritas. A ideia de usar uma máscara de santidade, mas é uma mentira. São hipócritas. Eles expressam mentiras em nome de Deus. Verso 2, por hipocrisia, então devemos entender que eles não eram quem diziam ser, mas também seus ensinos não eram o que afirmavam ser. Confiram, meus irmãos, o que se ensina. Aqui, inclusive, há a ideia de um erro, um ensino melhor, errado, intencional. Essa é a ideia do original. É um ensino intencional errado, planejado para a igreja, não acidental. Sua consciência, aquilo que vai determinar suas verdadeiras ações. Não é isso que acontece conosco? Por que eu não faço isso? Porque Deus fala na minha consciência que eu não devo fazer. Isso é o Espírito agindo. Mas aqui, meus irmãos, a gente vai ver que a consciência, que é o que determina as nossas verdadeiras ações, estavam cauterizadas. A ideia aqui, meus irmãos, é como se fosse marcada a ferro quente. E nesses tempos, o escravo se fazia isso muitas vezes na testa do escravo, porque ele tinha que ser visto imediatamente identificado. Essa é a ideia de cauterizar. Mente cauterizada pelo erro, pelo pecado, por práticas erradas. E por ser uma marca como essa era uma condição aparentemente irreversível. E aí, meus irmãos, tornava esses homens e essas pessoas que seguiam insensíveis ao Evangelho. Eu não quero associar o texto, mas toda vez que eu me lembro as palavras do Evangelho lá, quando o diabo encontra uma casa limpa, ele volta com uma legião de demônios. A ideia ali, limpa, não é que você ficou limpo e agora você tem o Espírito de Deus em você. É simplesmente que você preparou o ambiente para que os demônios pudessem trabalhar. E eles vêm mesmo. E eles vêm com todas as suas miríades. Tito 1,15 adverte sobre a insensibilidade de consciência à fé verdadeira. Ele diz assim, lá no 1,15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, meus irmãos, esses ensinos mentirosos e demoníacos, hipócritas, estavam alcançando êxito em parte daquela congregação. Por isso que eu consigo pensar como que Timóteo estava temeroso. Eu imagino, eu pastoreando uma igreja, eu ouvi de um pastor, meus irmãos, eu imagino que parte do que ele falou tem a ver com a luta que ele está enfrentando. Que eu não consigo mais ficar na igreja, eu tenho que vou pedir a Deus uma outra igreja. Em parte ele contou algumas coisas. Mas tem que pastorear. Paulo vai falar para Tito que permaneça, vou te visitar brevemente. Quero te ajudar, quero te encorajar. Mas permaneça. Vai formar líderes, formar diáconos, formar pastores. Segunda carta, forme líderes. E esses líderes formem outros líderes. Por quê, meus irmãos? Para que esses falsos líderes sejam sufocados. Paulo fala que primeiro eles têm que ser confrontados para o arrependimento, lá no 1,5, lá no 4 e 5. Mas também sejam disciplinados, se eles não se arrependerem do que fazem. Aí no verso 3 que a gente vai perceber que para dar peso espiritual a que eles afirmavam, esses falsos mestres, eles apreciam o estilo de vida rigoroso. Isso que eu falei no começo. Um estilo de culto, um estilo de fé, um estilo doutrinário que chame ao rigor. Mas não tem nada de cristão, de evangélico. Primeiro eles proibiam os casamentos, aí no verso 3. Uma ideia de santidade exterior. Cuidar para que você não peque através de casamento. Existe uma porção de probabilidades aqui. Eu vou seguindo aqui, os irmãos vão percebendo um pouco.
Mas essa perspectiva, uma delas, que é bem forte, já existia no meio dos judeus. E uma das fontes desse tipo de pensamento contra casamento, por exemplo, vinham dos essênios. Essênios. Tá? Não sei se você já leu um pouco sobre os essênios. E aí é só um exemplo. É uma seita judaica, ela começou antes de Cristo, lá por volta do século II antes de Cristo. E como eles viviam? Eles viviam em comunidades. Eles se isolaram dos judeus, dos demais judeus, dos fariseus, dos saduceus. Eles isolaram da vida comum na cidade, como Jerusalém e outras cidades. Eles então formavam as suas comunidades, tinham seus princípios que consideravam corretos. Normalmente moravam às margens do Mar Morto. Lá há evidências enormes da existência deles lá. Um lugar que normalmente ninguém quer morar. Isso indica o quê? Isolamento da sociedade. Se você converteu ao essenismo, venha para nós e você vai morar lá no Mar Morto. Nós vamos nos separar deste mundo mau. Essa é uma forma que os essênios viviam e praticavam. E aquela comunidade Qumran. Você vai ver muitos na internet, qualquer leitura que você fizer, judaica, por exemplo, você vai ver muito sobre os essênios e a comunidade Qumran. Tá? Eles praticavam pureza espiritual, comunhão de bens, vida pacífica, perspectiva messiânica e celibato. É uma das coisas que eles praticavam. E muitos judeus, eles apreciavam esse tipo de filosofia de vida, gostavam disso. Como hoje nós vemos dentro do evangelho. No meio evangélico, esse tipo de vida é atrativo. Lembra que eu falei que nós gostamos de mérito? Eu gosto de fazer, você gosta de fazer e gosta de receber mérito. Senhor, agora qual é a minha nota? Deus pode virar para mim e falar, sua nota é 0. Infiel, pecador. Se não for a minha graça, você está perdido. Mas essa é a ideia. Parece muito bom e atrativo para quem apenas deseja seguir regras religiosas. Isso vai entrar na igreja e entrou lá em Éfeso através dos convertidos, talvez dos essênios, se eles forem uma dessas fontes. Os essênios, por exemplo, eles criam que o celibato era uma obra que Deus aprovava. Então, quem praticava o celibatário e não casava, era uma pessoa mais próxima de Deus. Nós vimos isso discorrer na igreja cristã, principalmente na Idade Média, um pouco antes, depois também. E isso perdura até hoje, no meio do cristianismo. Essa ideia do celibato, muitas vezes, como uma fonte meritória. Parece tudo, então, muito interessante, mas não está de acordo com o que Deus determina, como mandamento na sua palavra. Basta a gente lembrar que, inclusive, o Messias que eles aguardavam veio e eles não receberam o Messias. Nós ouvimos hoje de manhã também. Eles não creram, os judeus não creram, os essênios também não creram, embora eles, uma das linhas de fé deles é aguardar a vinda do Messias, porque Moisés falou. Esse tipo de pureza, meus irmãos, é uma pureza enganosa, mentirosa, hipócrita. Mas muitas pessoas vão nessa água, porque ela é atrativa, ela me põe nesse negócio, ela faz com que eu pratique alguma coisa que me faz sentir bem diante de Deus, sendo que, meus irmãos, queremos sentir bem diante de Deus, nos lancemos nos braços de Cristo, somente isso, entramos só com os nossos pecados. É o que nós temos para dar a Deus. Então, a origem para não se casar, então, ela vinha de muitos lugares, talvez muitas possibilidades. Talvez eles estivessem olhando para o sexo como parte da corrupção humana após a queda. Havia isso também. Então, após a queda, o sexo foi começaram a olhar e ensinar isso naquela igreja como algo não bem-vindo e pecaminoso. Mas sempre, meus irmãos, aqui a ideia é um desejo de purificação exterior. É a gente fazer alguma coisa para ser melhor diante de Deus. Eu não estou dizendo que você deve fugir do pecado. Eu não estou dizendo que você deve buscar o que é bom e o que é correto. Isso tem que ser. Mas não é você
que resolve o seu problema de pecado. Vai ser sempre Deus que vai resolver na sua vida. Deus fez o homem e mulher, antes de passar para outro ponto, com a ordem de crescer e multiplicarem-se, tendo o sexo como algo santo, dentro de um relacionamento saudável. Isso é bíblico, meus irmãos. Porque a ideia aqui não é proibição de casamento. Embora no meio deles tinha alguns sem vergonhas. Paulo vai falar sobre isso, vamos chegar mais adiante. Caras sem vergonhas. Eles faziam isso de outra, praticavam isso de outra forma. Os enganos que se ensina dentro de uma comunidade, e aí eu estou falando de engano, ele tem como princípio desviar as pessoas da verdade. Esse é o papel do diabo. Por isso que eu comecei falando, como primeiro tema, que o diabo está presente. Satanás e suas mentiras dentro da igreja. Deus então instituiu o casamento, ele instituiu a procriação, o nascimento de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. A gente vê isso lá em Gênesis. Ainda, meus irmãos, que o celibato, ele é permitido, ele não é condenado biblicamente, mas não é ordenado como prática de fé e de pureza. Está longe disso. Mas, às vezes, as pessoas gostam de ouvir essas coisas e essas proibições. Nessa mesma carta aqui de Timóteo, ele tanto incentiva o casamento, ele dá diversos incentivos. Por exemplo, 2,15, a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Mulher salvar dando à luz filhos pelo casamento. Depois, 5,14, que as viúvas jovens se casem novamente. E depois, ele vai falar um pouco antes até do 5, presbíteros criem seus filhos na admoestação. Vai falar para os diáconos também. Então, o casamento está dentro do propósito de Deus depois da queda. Procriação, crescimento, multiplicação, está dentro da vontade do nosso Deus. Eles exigiam também a abstinência de alimentos. E aí, você nunca se viu, eu no começo da minha fé, eu tinha uma porção de problema para resolver com relação a isso, porque eu fazia uma confusão do Antigo Testamento com o Novo, eu não estava sendo bem ensinado ainda, não tinha aprendido corretamente, isso eu posso comer mesmo, mas aquilo que o Adventista defende tanto, né, a unhas e dentes, que eu fazia, era uma crise para mim, porque eu não sabia defender a minha fé. Aí eu entrava em crise, né? Comer isso é proibido, lá está dizendo que é proibido, tal, eu não fazia distinção entre leis cerimoniais, leis morais, essas coisas todinho. Aqui eles então estão trazendo para a igreja que não deve comer alimento, não propriamente carne, embora o foco pode ser carne aí, pode ser a mente de Paulo, mas não significa aí carne, talvez qualquer alimento, mas alguma coisa muito voltada que era desaprovada pelos costumes judaicos nas leis cerimoniais. Esse grupo de falso mestre que estava dentro da igreja, ele é definido como as setas. Né? E aí é uma palavra mais incomum para nós, pelo menos para o dia a dia. Eles valorizavam muito o exercício, a disciplina exterior diante de Deus. Por isso que vai falar casamento, não casar, não comer. O que eu posso fazer para eu ser aprovado por Deus? Eles querem se comunicar melhor com Deus, mas sempre de forma externa, através de uma autodisciplina, tá? Tanto física quanto moral. Não há dúvidas, então, de que algumas coisas nós admitimos ou nós demitimos em nossa dieta, na nossa nova vida. Esse, meus irmãos, é um grupo de pessoas que eles valorizavam. E nós sabemos que na nossa conversão, nós vamos muitas coisas excluir. E muitas coisas nós vamos admitir. Porque faz parte da vida cristã. Porque faz parte do que é certo, do que é errado. Está certo. Mas não como regra. Para se apresentar diante de Deus aprovado. Né? Não é esse tipo de regra. Paulo, lá em Colossenses 2, capítulo 20 ao 22, ele chama essas pessoas que praticam isso de um certo rigor ascético. Uma coisa externa, exterior. Ele diz lá, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos deste mundo,
Por que vocês se sujeitam a regras como se ainda estivesse no mundo? Muitas vezes nós trazemos isso para dentro da igreja. Mas isso pode, pastor? Olha, está ali na Bíblia, irmão. Né? Por exemplo, lá em Colossenses, Paulo está falando, não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. E ele continua, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Está percebendo? Contra o pecado, contra os males, esses males demoníacos. Não adianta você fazer dietas, restrições que a Bíblia não prescreve, mas talvez um pastor vá falar. Irmão, isso está acontecendo por causa disso, coisa dele. São preceitos de homens, não são coisas vindas de Deus. Esse tipo de disciplina busca conquistar o favor de Deus, mas sem considerar aquilo que Samuel disse para Saul. Eu fiquei pensando muito nesse texto mesmo. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel, o profeta, disse, tem porventura Deus, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então o que acontece? A inversão é que começa-se o pragmatismo intenso, sem a obediência à palavra. O pecado permanece, mas eu crio uma aparência de culto e de adoração e de serviço a Deus bonita, e que principalmente as pessoas vão bater palmas para mim. Que terror. É disso que Paulo está falando que deveria acender a luz. Então, meus irmãos, a gente já está indo para a última parte. Paulo, ele leva para o argumento teológico, bem no finalzinho do verso 3 aí, que Deus criou todos os alimentos, e aí ele vai quebrar. Esses homens não estão vendo que Deus criou todos os alimentos, pois saibam que Deus os criou. Mesmo lá em Gênesis 9, verso 3, lá com Noé, Deus diz assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Tá bom? Está claro, né? Agora, meus irmãos, a pergunta, você consegue perceber falsos ensinos e falsos mestres nos nossos dias, no meio cristão? Você tem essa percepção? Você consegue ver na televisão, conversando com pessoas, vendo formatos de cultos? Pois bem, isso é importante. Finalmente, meus irmãos, Paulo chama aquela igreja, então, juntamente com Timóteo, porque essa carta seria lida para a igreja, mas chama eles a um patamar mais elevado, a prateleira de cima. Nós somos colocados por Deus, e sem orgulho nenhum, na prateleira de cima, não na prateleira de baixo. E aí, meus irmãos, eu não estou falando ideia de orgulho, é o que Deus faz conosco, não depende de nós, mas é o que Deus faz. E aí o verso 4, ele confirma e estabelece a base teológica geral da criação, permitindo a liberdade no uso de alimentos, como já mencionamos no verso 3. O cristianismo liberta verdadeiramente e promove o espírito, e promove espiritualmente, e promove a espiritualidade. Todas as nossas necessidades, inclusive os alimentos, provêm das mãos do único Criador, que é Deus. Todas as coisas foram criadas boas para o propósito que Ele os criou. Gênesis 1, de 1 a 31. Tudo que Deus fez é bom, muito bom. Nada é ruim. Por que estamos reprovando? Porque estamos criando regras de homem. O que vestir, o que comer, aonde ir, o que fazer. Ora, se você não souber discernir isso à luz das Escrituras, não tem jeito. A Bíblia não esconde os ensinos para isso. Nada, então, dentro de um espírito consciente deve ser rejeitado, mas recebido com ações de graças, isso que Paulo está falando.
Receba essas coisas com ação de graça, com gratidão. E nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós oramos a Deus, por exemplo, quando nós consumimos nossos alimentos. Eu não sei como é que é o seu costume, mas quando chega seu salário, se você fala com Deus, eu creio que sim. Quando você recebe salário, quando você põe os alimentos dentro de casa. Meus irmãos, nas minhas intimidades, eu gosto de falar com Deus sobre isso. Para mim são coisas muito importantes. Quando eu posso pôr combustível no carro, quando eu posso cuidar do meu carro, quando eu posso cuidar das coisas, porque eu vejo como providência de Deus. Eu creio que você faça isso. Mas Paulo está falando que tem que ser assim, é desse modo. Ver impureza nas providências de Deus é insultar Deus. Portanto, precisamos perceber ou receber e usufruir das coisas criadas, mas fazer isso com gratidão. Deus as fez para o nosso bem-estar. Tanto a palavra de Deus quanto a oração são meios de santificação de nossas vidas e de coisas que chegam até nós. Então, elas chegam até nós usamos a oração e nós usamos a palavra de Deus para dar discernimento. E o Espírito age nisso. Quando você está com um problema de dúvida e você precisa resolver alguma coisa, você vai perguntar para quem? Você vai perguntar para Deus. É para o seu pastor? O pastor pode te ajudar em alguma coisa, te orientar, mas ele não pode definir por você. Ele pode te ajudar a ir para a palavra de Deus, sim. Mas ele não é o seu pai espiritual no sentido de que ele vai decidir a sua vida. Isso é Deus. Mas, meus irmãos, a oração e a palavra é para isso. Palavra e oração nos ajudam a certificarmos de que estamos dentro da vontade de Deus. Palavra de Deus e oração. A palavra ilumina-nos sobre a vontade de Deus em cada atitude. A oração é o reconhecimento consciente da provisão de Deus e a aceitação dessa dádiva de Deus. Então a ideia aqui, meus irmãos, inclusive, é que coisas, pessoas, são trazidas para a esfera da presença ou influência de Deus, pela palavra e oração. Então, tem uma porção de coisa. Casar é bíblico, isso é bíblico, isso não é bíblico, comer isso, não sei o quê. Então, leve isso em oração e pela palavra diante de Deus. Deus vai mostrar. Aqui é uma fonte de ensino que ajuda muito. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: ensina a igreja a buscar essa resposta em Deus. 2 caminhos bons: palavra e oração. Que muitas vezes nós desprezamos uma em detrimento à outra, ou pior ainda, muitas vezes pode ser até as duas. É como nós recebermos o aval de Deus de que isso é verdadeiro ou de que isso é aprovado quando nós fazemos dessa forma. Então Deus vai falar para nós, sim, não, né? A gente vai entender. Por isso, meus irmãos, Paulo encerra essa exposição, ele deixa claro que comer, eu posso acrescentar que beber também, são atividades seculares. Não são atividades seculares, elas não são coisas isoladas da nossa vida, do nosso dia a dia. Comprar, adquirir, fazer, nós estamos nesse universo. Precisamos fazer agora sob a direção de Deus, não sob a direção de homens falsos. Eu vou ler o versículo 10, 31 de 1 Coríntios para encerrar essa parte e fazer o fechamento. Mas lá em 10, 31 de 1 Coríntios, o que Paulo diz? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos parar com esse negócio. Tem gurus aí, ditando regras, gurus evangélicos. Tome cuidado com isso. Tem adivinhos, tem motivadores, tem a palavra, meus irmãos. E graças a Deus, agradeço a Deus por estarmos, todos nós, numa igreja de fé saudável. Então, meus irmãos, para terminar, o evangelho, ele já está pronto. Ele não precisa ser recriado. Mas ele requer o quê? A minha e a sua obediência. Abstinências, severidades ou liberdades excessivas, ambas devem ser olhadas e analisadas à luz do evangelho. E não ensinos vazios de pessoas, de homens. Está sendo pregado, precisa ser analisado à luz da própria palavra. Gaste tempo com isso, não tem problema, vale a pena. Conhecer então a palavra de Deus e clamar a Ele por discernimento e em gratidão, daí são princípios que nos ajudam a pegar-nos à pureza da verdade
de Deus. E também abandonarmos os enganos e hipocrisias, mentiras, que todas elas muitas vezes não são apresentadas como verdades, mas não são. Tomemos cuidado. É isso que Paulo está falando. A luz vermelha já está acesa. Cuidemos da doutrina da igreja. Talvez, meus irmãos, seja a nossa essência em termos de preocupação. Muitas coisas nos preocupam dentro de uma igreja, mas a doutrina saudável, ela é a essência. Nela nós não podemos errar, porque é ela que conserta, que pode consertar a nossa vida. E as demais coisas, como Deus mesmo diz, né, em outro contexto, mas ele vai falar que elas vão sendo acrescentadas para nós. Eu creio que tudo vai sendo acrescentado. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e Senhor, nosso Salvador. Não há outro além de Ti, Pai, que essa seja a nossa confissão. Obrigado por Jesus Cristo, Pai, que já deu a vida por nós e nos salvou. Obrigado pelo Espírito que em nós habita. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que já está determinada, ela é suficiente e completa e plena, Deus, para a nossa vida, para a nossa aplicação, para o nosso crescimento e desenvolvimento na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes ao Senhor, à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma doutrina saudável, Pai. E não sejamos inventores e criadores, ó Deus, de falsas doutrinas. Nós não temos, ó Deus, o direito de buscar caminhos, ó Deus, que faça a igreja crescer, mas que não seja pela Tua palavra. Ah, Deus querido, nos ajude a olhar para a centralidade de Cristo e do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a pregar tão somente Cristo como Senhor e Salvador e a Tua palavra, Deus, como regra de fé e conduta. Obrigado, meu Deus, cuida das nossas vidas, dá paz ao nosso coração. Alegra-nos, ó Deus, em poder servi-lo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.